Oi, eu sou a Cláudia Ferreira do Portal do Papel e hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre como cortar os papéis. A gente já fez vários vídeos sobre impressão, acabamento, produtos e aqui a gente vai falar de algo um pouco mais básico, que é o corte dos papéis. Inclusive eu convido vocês a se inscrever no canal do YouTube para ver esses outros vídeos também. Quando a gente fala em cortar papel ou quando a gente fala em qualquer outra coisa aqui no portal, eu tenho muita preocupação de qual vai ser a escala que a pessoa vai precisar. Porque às vezes a gente está falando de alguém que vai fazer um trabalho manual ou pode estar falando de alguém que tem uma demanda de maior volume. Então eu vou tentar cobrir um pouco essas demandas diferentes. Quando a gente fala em cortar em formato simples, o que seria o formato simples? É que eu estou me referindo, cortar por exemplo em A4, cortes retos, muitas vezes você já encontra o papel que você precisa cortado. Esse aqui, por exemplo, é um papel já decorado, cortado no formato A4. A gente tem, por exemplo, aquelas tirinhas usadas para fazer a arte do quilling, que é aquela arte com papel enroladinho. Você já encontra hoje em dia em muitos lugares essas tirinhas já cortadas. E quando você precisa de um formato especial a partir de uma folha gráfica, muitas vezes o próprio distribuidor ou a revenda onde você vai comprar o papel já faz esse trabalho de te entregar ele cortado. Quando a gente está falando num retângulo, num quadrado, num formato menor, mas em linhas retas, isso normalmente é feito com uma guilhotina gráfica, que são grandes máquinas, não tão grandes, mas são máquinas maiores, de porte gráfico mesmo, que tem uma faca que desce e consegue cortar inclusive resmas inteiras. Então esse é um corte simples. E quando eu for usar, por exemplo, eu tenho uma folha A4, eu vou fazer origami, eu preciso de um formato menor. Muitas vezes, se você tem uma demanda meio frequente, mas de pequenos volumes, vale a pena comprar uma guilhotina, como essa aqui, por exemplo, manual, ou aquelas que desce uma faquinha, que isso já resolve bem a vida da gente. Agora eu estou falando, na verdade, de outros tipos de cortes de formatos especiais, como por exemplo, usado para fazer peças como essa de low poly ou essa borboleta. Então aqui a gente já está falando de facas especiais, de cortes com formatos especiais, vazados ou mesmo de contorno, muito usados em convites também, por exemplo. Esses cortes também têm aí a sua escala de produção. Além do velho e bom estilete, melhor ainda se tiver uma mesa de corte, a gente tem hoje em dia alguns equipamentos pequenos, do tamanho de uma impressora, disponíveis no mercado, como o Silhouette ou o Scan Cut da Brother, que são equipamentos muito usados por quem faz, como a Tônia da Flores em Papel, esse tipo de trabalho. Essas flores, por exemplo, ela corta nesse material. Ou decorações de espaços e eventos que você vai fazendo em várias peças e vai juntando essas peças depois, como feitas em decorações feitas, por exemplo, com o pessoal do Ateliê Luiz Massi. Só que esse equipamento, que foi usado aqui para fazer essa borboleta também, eles são lentos, não são equipamentos muito rápidos, são legais quando você não tiver uma escala muito grande. E tem uma pequena agulha que vai recortando esse material. O papel pode ser EVA muitas vezes, mas aqui a gente está falando de papel. Então vai cortando o papel e quando você quer fazer uma dobra, um vinco, ele pode criar um pequeno picote para facilitar o ponto onde você quer que o papel seja dobrado. Quando a gente fala numa escala um pouco maior, existem equipamentos gráficos de volume, de porte grande, né, porte maior, que conseguem fazer sem a necessidade de uma faca gráfica, que vão cortar como se fosse uma silhuete gigante. A gente fala em corte digital, materiais que podem ser feitos como foi feito esse aqui, por exemplo. Era uma pequena escala, uma pequena tiragem, foi um convite que a gente precisou fazer na época que eu trabalhava da Antalis, a gente tinha pouco tempo, então ao invés de ser um envelope que ia ser colado, tudo a gente fez esse material e esse equipamento consegue cortar e vincar só com arquivo digital, sem que você precise desenvolver uma faca gráfica para isso. Então é uma solução legal quando você tem um volume já um pouco maior,
mas é uma escala que não vale a pena ainda fazer uma faca gráfica. O que seria a faca gráfica? Eu trouxe um exemplo aqui. Esse aqui, por exemplo, é uma faca gráfica. Ela tem alguns pontos com uma lâmina bastante afiada e outros pontos, como esses aqui, que são só uma canaletazinha para marcar, fazer a marca que vai facilitar na hora de fazer a dobra. Então, essa madeira com essa faca na altura correta, tudo medido certinho, feito com essas espuminhas para amortecer, inclusive, e dar a pressão, eles são feitos em equipamentos gráficos, assim como o que a gente viu no vídeo da Letterpress, é o mesmo equipamento, ou no do Hot Stamping, que você encaixa a faca de corte e a cada vez que ela bate, ela corta uma folha de papel. Então o gráfico vai colocando uma por uma e batendo. Isso eles conseguem na gráfica fazer com um volume grande, os caras são super rápidos, né? Conseguem fazer isso rapidinho, mas precisa ter um volume que compense você mandar fazer uma faca como essa. Agora, tanto a faca gráfica quanto o corte digital e a própria silhuete conseguem chegar num nível de detalhe. A silhuete é um nível de detalhe, inclusive, bastante grande. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um corte muito definidinho, muito detalhado, muito pequenininho, existe uma outra opção que também serve muitas vezes, assim como a opção do corte que a gente mostrou da Esco, da Zund, que é o corte digital, que é o corte laser. O que eu gosto de diferenciar é que ele serve para cobrir muitas vezes os outros cortes, mas ele ainda consegue uma definição maior que os demais. Eu trouxe um material para vocês verem que eu acho que tem um nível de detalhe interessante, que é esse cartão aqui. Ele tem aqui a Estátua da Liberdade, nome New York City, e ele tem aqui o Highline de Nova York. Vou mostrar com uma foto em detalhe, mas aqui a gente vê que é bem detalhado o corte. E esse é um recurso muito legal também para se recortar o papel. Muitas vezes a laser pode deixar uma marquinha como se fosse um queimadinho nas beiradas do papel. Na temperatura correta, trabalhando bem, dá para fazer muitos trabalhos sem que isso aconteça, o que pode ser muitas vezes também desejável. Você pode ter alguma coisa que você queira lembrar um pouquinho aquela cara de pirógrafo que tem a beiradinha queimada, pode ser um efeito e não um defeito. Então aqui a gente quis dar uma passada rápida sobre as técnicas para se cortar o papel. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente no Portal do Papel, pode ser pelo e-mail portaldopapel@portaldopapel.com, pelo site, também sem o BR, portaldopapel.com sem BR, e se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no Instagram, segue a gente no Instagram, no Face, toda semana tem um vídeo legal, quarta-feira que vem tem mais. Até lá!